Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os verdadeiros servos de Cristo dessa página. Todos vocês que estão firmes, lendo a palavra de Deus e colocando em prática, essa palavra é para você. Essa palavra não é para o pecador que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Eu não quero ficar fazendo promessas para cumprir os desejos do seu coração. Eu só quero pregar a palavra de Deus para quem tem Deus no coração, porque eu tenho certeza que quem quer servir a Deus será profundamente tocado com essa palavra e certamente muitas vidas elas servirão a Cristo em espírito e em verdade após ouvir essa palavra. E essa palavra ela está escrita no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19. Conta a história de Paulo e Silas, que foram açoitados e presos. Ela conta a história também da conversão do carcereiro, que até então estava aprisionando Silas e Paulo. E nós veremos que não adianta alguém prender a sua vida se você tem fé, porque quando nós temos fé, o próprio Senhor, Ele nos liberta. Mas para isso é necessário você estar firme no Evangelho, pregando a palavra. Você está cumprindo os desejos de Deus. Essa palavra não é uma palavra para quem senta na igreja e fica dizendo amém pro pastor. Essa palavra é para as pessoas que estão dispostas a ler a Bíblia, aprender sobre Deus e a praticar todo o Evangelho, vivendo uma vida para Cristo de forma verdadeira. Então essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você, meu irmão. Vocês que abriram mão dessas coisas mundanas, vocês que tiveram coragem e foram ousados para se afastar do mundo, essa palavra é para você. Eu peço que você ouça até o final, porque eu tenho certeza que Deus falará profundamente com você. Bom, desde já quero pedir perdão caso alguém me chame aqui. Eu estou no meu quarto, eu não estou em um lugar especial. Tenho uma família na minha casa, evidentemente. Então eu vou pregar, de repente alguém pode estar me chamando. Eu vou pedir para esperar e a gente continua pregando. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 34. Essa passagem ela conta a história de Paulo e Silas, que foram açoitados e presos, mas o poder de Deus se manifestou sobre a vida deles, a ponto do carcereiro que os prendia se converter diante deles. Então você vai entender essa palavra conforme a gente for lendo agora. Então assim diz a palavra de Deus. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então, vou repetir novamente para você. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, perceba que aqui Paulo e Silas, eles muito provavelmente eles pregaram contra os vendilhões do templo, que é o que acontece hoje em dia. Então, o evangelho levado por Paulo e Silas fez com que muitos dizimistas daquela época, pessoas que faziam ofertas, pessoas que patrocinavam igrejas, como acontece hoje em dia. Então, a partir do versículo 19, a palavra de Deus já ensina que aqueles homens de Deus, eles desfizeram a esperança do lucro e arrastaram para a praça a presença das autoridades. E é isso que a gente faz aqui na página. A gente tem o objetivo de fazer você abrir a sua mente para que você possa entender que você precisa ajudar o pobre e o necessitado. Então, quando a gente prega a favor do pobre e do necessitado, a gente sabe que dízimo não é dinheiro, a gente sabe que ofertas para a igreja de pedra não tem valor algum, não há valor algum. Se você faz isso, não tem valor algum. Eu te asseguro isso com toda a minha fé, com toda a minha certeza, com toda a minha doutrina bíblica, porque eu não aprendi o evangelho de homens, eu aprendi o evangelho de Deus. Então eu quero te dizer que perceba que Paulo e Silas, eles lutavam contra as autoridades religiosas da época, assim como nós estamos lutando hoje. Bom dia para a irmã aí, a irmã Lady Cléia Espíndola. Continue acompanhando, irmã. Então vamos reiniciar a palavra para que a gente possa estar entendendo mais profundamente a partir de agora. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, eles perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber,
nós não podemos praticar porque nós somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então perceba que Paulo e Silas, para eles serem açoitados e presos, a única coisa que precisou foi que ele pregasse a verdade. A única coisa que ele fez foi pregar o evangelho. Então perceba que Paulo e Silas, eles foram presos porque as pessoas diziam: estes homens estão perturbando a nossa cidade. Eles estão pregando coisas que nós não podemos receber. Então, querido, se você não está podendo receber essa palavra que eu estou te pregando agora, eu quero te fazer um alerta. Você está agindo exatamente como os romanos que negaram a palavra de Deus. Porque a palavra ensina, a partir do versículo 21, que propagaram costumes que não podiam receber. Então perceba que os romanos disseram: eles estão aqui perturbando a nossa cidade. E eu realmente estou aqui amando de Deus, conforme Silas e Paulo, para perturbar o diabo que está dentro de você, tentando cegar o seu entendimento para que você possa entender a palavra de Deus. Porque isso tem separado você de Deus. Então perceba que Paulo e Silas pregaram, mas os romanos eles não aceitaram. E eles acusaram Paulo e Silas, que apenas pregavam o evangelho de Deus, de perturbar a cidade deles. Versículo 21. Então eles propagam costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Então perceba que os servos de Deus eles serão açoitados, sejam com palavras, sejam com varas, única e exclusivamente por pregar a verdade. E perceba que as pessoas elas não aceitam aquilo que é de Deus, porque elas não estão dispostas em ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir aquilo que elas querem. Versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então eles puseram Paulo e Silas na prisão e deram uma ordem para o carcereiro, que é o homem que toma conta da prisão, para que guardassem ele com toda a segurança. Eu consigo imaginar aqui o que eles falaram para o carcereiro: olha, prende esses safados aí, não deixa esses caras sair por nada. Esses caras são dois malditos que estão transformando a nossa cidade, eles estão pregando coisas que estão trazendo perturbações para a nossa cidade. Prende esse cara aí, vigia esse cara aí. Então, esse foi o recado que muito provavelmente esse carcereiro recebeu dos seus superiores. Versículo 24. Então o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, ele acorrentou os pés dos apóstolos dentro de um tronco, gente. Um tronco, uma árvore pesada. Não tinha como eles fugirem. Mas perceba que os apóstolos eles tinham apanhado, tinham sido presos, estavam presos com o pé no tronco, dentro do cárcere, estavam duplamente presos. Mas perceba o que eles fizeram à meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Então as pessoas que estavam na prisão estavam escutando Paulo e Silas, apesar de ter apanhado, apesar de estar preso, apesar de estar com o pé preso, de não ter escapatória, eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Então eu quero te mostrar o quanto você tem sido miserável com Deus. A sua vida, você está solto, você não está preso, você não está sendo perseguido pelo Evangelho de Cristo. Você está solto, mas você mesmo se acorrenta. Perceba que Deus não faz nada com você e você já reclama de Deus. E os apóstolos, meia-noite, apesar de serem açoitados, lançados na prisão, apesar de terem seus pés presos dentro da própria prisão, para garantir que eles não fossem, que eles não fugissem, eles ainda assim, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E aqui começa a grande transformação, querido, porque você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Não há por que você duvidar do poder de Deus. Porque perceba no versículo 26 que, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Naquela mesma hora... versículo 26. De repente sobreveio
tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, o grande terremoto foi o poder de Deus se manifestando por causa da oração de Silas e Paulo. Perceba o poder da oração daquele que realmente serve a Deus. Porque Paulo e Silas podiam dizer, olha, Senhor, me bateram, eu estou cansado de servir a Cristo. Eu não quero servir a Cristo não, porque isso é muito arriscado. Perceba que quando eles foram presos, eles poderiam dizer, Senhor, além de ser preso, eu ainda apanhei, mas eles não reclamaram. E perceba que além de ser preso e apanhar, eles ainda foram colocados com os pés presos dentro da prisão. E ainda assim, eles oraram por volta da meia-noite e cantavam louvores a Deus. Então, do céu, do poder de Deus, a palavra de Deus ensina, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Então perceba que o poder de Deus, ele abriu a porta do cárcere em que Paulo e Silas estavam. Perceba que tudo se abriu. Tudo aquilo que parecia impossível começou a se abrir a partir do momento que Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Em vez de olharem as dificuldades, eles olhavam aquilo que Deus podia fazer na vida deles. E essa é a grande diferença entre um cristão e um religioso. A pessoa que vai para a igreja, ela vive dizendo que está no deserto, que Deus vai entrar com providência. Ela está sempre reclamando da vida. E aí domingo ela vai na igreja fazer uma oraçãozinha. Perceba que Paulo e Silas, eles não estavam na igreja. Percebam que eles não eram membros de igreja. Percebam que o que eles tinham era um espírito verdadeiro, fiel a Cristo. E por volta da meia-noite no cárcere, eles oraram e cantaram louvores. A palavra não está dizendo que eles foram para a igreja no domingo às 7 da noite e foram se arrepender dos seus pecados e orar e cantar e louvar a Deus. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam em meio às suas dificuldades. Independentemente do lugar que eles estivessem, eles tinham aquele espírito, o espírito cristão verdadeiro que quase ninguém tem. E eles oravam e cantavam esses louvores e o poder de Deus se manifestou. Então, a partir do versículo 27, nós vemos que o carcereiro, ele despertou do sono. Quando esse terremoto veio, sacudiu os alicerces da prisão e abriu-se todas as portas, o carcereiro ficou assustado, né? Imagina você estar tomando conta da prisão e de repente você vê que tudo foi aberto. O que aconteceu aqui? Lembre-se da ordem das autoridades para o carcereiro. Tome cuidado com esses caras. Tome cuidado com esses caras. Então o carcereiro tomou tanto cuidado que ele quis prender o pé dos caras dentro do cárcere. Deus age, a porta do cárcere se abre. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus, é possível para aquele que nele crê. Possível para aquele que nele crê. Travou aqui. O carcereiro então despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, ele puxou a espada, porque ele viu que todo mundo já tinha fugido e ele ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então perceba que Paulo poderia dizer, vai cara, se mata. Se mata porque você queria me fazer o mal. Então perceba que o carcereiro, ele queria se matar porque ele viu que os presos que foram confiados a ele fugiram. Quando o homem guarda algo que Deus não quer guardar, não adianta ele proteger. O poder de Deus vai agir e ele não vai conseguir sustentar. Se você é de Deus, não há cárcere que te prenda. O próprio Deus irá libertar você pelo poder da sua fé, pelo poder da sua oração. E perceba a misericórdia dos apóstolos, porque o carcereiro ele queria se suicidar, supondo que todos eles tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Então perceba que Paulo foi misericordioso com o carcereiro. Ele poderia deixar o carcereiro se matar, mas Paulo zelou pela vida do carcereiro. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo
e se prostrou diante de Paulo e Silas. Perceba que seus inimigos, que não são seus inimigos, na verdade são seus irmãos que estão amando de Satanás, eles reconhecerão o poder de Deus em suas vidas e se prostrarão diante de ti para conhecer o Deus que você serve. Porque os seus inimigos, eles reconhecerão que o amor de Deus está em sua vida. E isso vem por atos, misericórdia, amor, fé. Isso não vem por dinheiro. Isso não vem por amiguinhos. Isso vem pela vida que nós vivemos. Se você está vivendo uma vida de mentira, querido, é bom que você repense a sua vida nesse momento. Porque a gente não está brincando de pregar para você. Continuando. E depois, trazendo-os para fora, ele disse: Senhores, o carcereiro. Ele se prostrou diante de Silas e de Paulo e disse para Paulo e Silas: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas disse: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Perceba que os apóstolos, eles usavam da misericórdia e ainda por cima evangelizaram aquele que os perseguia. Perceba isso, querido. Quantos de vocês não guardam ódio das pessoas? Perceba que Paulo poderia fazer o que quisesse com esse homem. O homem estava trêmulo, entrou precipitado, prostrado diante de Paulo e Silas. Era só Paulo dar um chute na cabeça do carcereiro. Era só Paulo e Silas pegar o carcereiro e matar o carcereiro com medo de alguma coisa. Mas perceba que Paulo e Silas não fizeram nada. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. E eles trouxeram, e imediatamente o carcereiro perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E os apóstolos, cheios de misericórdia, disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa serão salvos. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. E então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus, e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Perceba como a história, ela mudou do versículo 19 ao versículo 34. Perceba que um pequeno espaço, porque você começando lendo 19, você fala: Paulo e Silas estão destruídos. Eles foram presos, foram açoitados. As autoridades da cidade pegaram ele. É como se a polícia da sua cidade te pegasse, te prendesse, o juiz mandasse te prender. Então perceba que da tristeza, a fé conduziu esses homens à alegria e à salvação de toda uma casa. Perceba a importância da fé dos homens de Deus. Perceba a importância da oração que o ser humano acaba se esquecendo de fazer para Deus, porque na primeira adversidade muitas são as pessoas que desistem do Senhor, acham que a cruz é pesada demais para carregar e se enganam, se iludem, porque a cruz não é pesada. A minha cruz é leve, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Eu às vezes passo algumas tribulações que são muito ruins, querido. Eu sinto uma grande angústia no meu coração, mas por ter uma vida cristã verdadeira, eu tenho certeza que, assim como Paulo e Silas, eles sentiram uma grande angústia no coração. Eles também fizeram aquilo que eu fiz, e eu fiz o que eles fizeram. E o que eu e eles fizeram, eu quero que vocês façam. Quando nós estivermos em angústias, tribulações, que nós possamos louvar a Deus, orar a Deus, agradecer a Deus pelas tribulações, porque essa é a característica do verdadeiro servo de Deus. Nós nunca blasfemaremos contra o nosso Deus, porque com pouco nós somos felizes, com muito nós somos felizes. Ainda que eu tenha vida, eu peço forças a Deus para que eu possa glorificar a Deus independentemente da situação. Porque maldito é aquele que glorifica a Deus na bênção, mas esquece de Deus quando a adversidade vem. Não só na adversidade devemos agradecer a Deus, devemos agradecer a Deus em todos os momentos. Perceba que Paulo e Silas, eles eram homens tementes a Deus, e nas adversidades eles poderiam blasfemar contra Deus. Eles não fizeram isso. Ao contrário, eles exerceram um grande ato de fé que transformou todo o destino deles. Porque a partir do momento que eles oravam meia-noite, no versículo 25, imediatamente no versículo 26, Deus entrou com uma providência.
para abrir as portas dos alicerces da prisão. Abriu todas as portas, soltaram-se todos. Não há porta na sua vida. Eu não estou falando financeira não, tá, gente? Só quero te dizer o seguinte, eu não estou pregando palavra para quem é dizimista, para quem é frequentador de igreja evangélica, para quem é católico. Eu estou pregando o evangelho de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê no evangelho de Deus, então é para você que eu estou pregando. Eu não estou aqui para dizer que Deus vai abrir uma porta, assim como abriu o alicerce da prisão, assim como ele abriu os cárceres de Paulo, ele vai abrir uma porta financeira na sua vida. Eu não vou falar isso para você não, porque eu estaria sendo um falso profeta, eu estaria sendo um pastor, eu estaria sendo um mentiroso. Eu quero te dizer que todos nós passamos grandes dificuldades, muitas dificuldades. E o Senhor, Ele abrirá esse cárcere na sua vida. Você pode não estar enxergando agora uma solução para o seu problema. Você pode achar que isso é impossível de ser resolvido. Mas eu quero te mostrar e te fazer lembrar que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, apesar de todas as dificuldades, açoites, prisão, Silas e Paulo, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Perceba como era forte a adoração e a oração de Paulo e Silas. Não era uma oração, ai Senhor, me ajuda. Não, não era assim. Era uma oração vindo do coração, porque todos escutavam. E no versículo 26, o Senhor veio de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias. Então esse carcereiro, que antes aprisionava Paulo e Silas, ele reconheceu o poder de Deus, se assustou e se prostrou diante do poder de Deus. E Paulo e Silas pregaram o evangelho para aquele carcereiro. E esse carcereiro, então, pôde servir a Deus. Ele e a sua casa serviram a Deus e certamente eles foram salvos. Perceba a importância da nossa fé na vida do próximo. A pregação de Paulo e Silas foi suficiente para salvar toda uma casa, para mudar toda uma vida, toda uma família. Assim como eu estou pregando para você agora e estou te fortalecendo, eu quero te lembrar que você tem essa responsabilidade de fortalecer muitas casas por aí, pregando o evangelho para que muitos carcereiros que hoje estão defendendo o mal, praticando o mal, que essas pessoas elas possam ser libertas pelo poder do evangelho e está sendo glorificada em suas casas. Porque a partir do momento que Paulo e Silas pregou o evangelho para o carcereiro, a casa dele mudou, tudo na vida dele mudou. Então Paulo e Silas, eles mudaram a vida do carcereiro, o destino do carcereiro da sua casa mudaram, do inferno à salvação. Perceba que um simples louvor, uma simples oração, no momento de adversidade, pode fazer toda a diferença, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas ao seu redor. Querido, eu não sei o que você pensa da vida, mas se você não prega o evangelho, se você não vive a palavra, se você não adora a Deus em todos os momentos, eu passo por grandes tribulações, eu estou sempre orando, louvando a Deus, apesar de às vezes sentir o impacto de certas pancadas que a vida dá, eu sempre estou de pé, porque eu fiz de Deus a minha força. Eu peço a Deus em nome de Jesus que eu nunca caia e que eu possa sempre ter forças para poder estar levando a palavra para vocês e dando consciência a vocês de que vocês também têm que levar essa palavra adiante. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Livro de Atos dos Apóstolos, versículo 16, versículo 19, capítulo 16, versículo 19, ao versículo 34. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.